Olá, meus amigos e meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã da Convenção Batista Fluminense. Revista esta escrita pelo pastor Alonso Castro Colari Júnior, com o título Os Reis e os Profetas de Israel. Mas antes de começarmos a apresentação desta 11ª edição, que traz o título Segundo as Abominações dos Gentios, eu convido você a se inscrever aqui no nosso canal. Neste momento, você pode clicar aí no botão embaixo, onde está escrito Inscreva-se. Assim, você ajudará que essa lição possa chegar a mais pessoas que queiram também estudar a Palavra de Deus. Curta também este vídeo e não esqueça de deixar aqui o seu comentário. Acione o sino das notificações para que mais pessoas possam receber também essa publicação, inclusive você, no momento em que nós estivermos publicando esta lição. Compartilhe também este conteúdo para um amigo, um irmão, para que eles possam, juntamente com a gente, desfrutar da edificação na aprendizagem aí da Palavra de Deus. Toda semana nós publicaremos aqui uma nova lição para estudarmos juntos. A lição de número 11, como eu disse, ela tem um título Segundo as Abominações dos Gentios. E tem um texto base em 2 Crônicas 36, 12, 14 e 2 Reis 17, 6, 12. O primeiro texto, que está em 2 Crônicas 36, 12 e 14, diz assim: Ele fez o que o Senhor, o seu Deus, reprova, e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que lhe falava como porta-voz do Senhor. Também se revoltou contra o rei Nabucodonosor, que o havia obrigado a fazer um juramento em nome de Deus. Tornou-se muito obstinado e não quis se voltar para o Senhor, o Deus de Israel. Além disso, todos os líderes dos sacerdotes e o povo se tornaram cada vez mais infiéis, seguindo todas as práticas detestáveis das outras nações e contaminando o templo do Senhor, consagrado por ele em Jerusalém. O outro texto também que nós estaremos lendo, que é o segundo texto, está em 2 Reis 17, de 6 a 12, que diz assim: No 9º ano do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e deportou os israelitas para a Síria. Ele os colocou em Aia, em Gozã e no Abor, e nas cidades dos Medos. Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor seu Deus, que os tirara do Egito de sob o poder do faraó, rei do Egito. Eles prestaram culto a outros deuses e seguiram os costumes das nações que o Senhor havia expulsado de diante deles, bem como os costumes que os reis de Israel haviam introduzido. Os israelitas praticaram o mal secretamente contra o Senhor seu Deus, desde torres de sentinela até cidades fortificadas. Eles mesmos construíram altares idólatras em todas as suas cidades. Ergueram colunas sagradas e postes sagrados em todo o monte alto e debaixo de toda árvore frondosa. Em todos os altares idólatras queimavam incenso, como fizeram as nações a quem o Senhor havia expulsado de diante deles. Fizeram males que provocaram o Senhor a ira. Prestaram culto a ídolos, embora o Senhor houvesse dito: não façam isso. Bem, irmãos, o pecado do povo de Israel contra Deus fez com que quase todos daquela nação caminhasse em direção
a degradação moral, a corrupção e a irrelevância como povo de Deus. Assim, esses erros do povo de Israel no passado nos orienta a como nós devemos andar segundo os preceitos de Deus e aprendermos também a sermos relevantes diante do mundo. Quando refletimos na palavra do Senhor e olhamos tudo isso, especialmente nos livros proféticos, nós podemos constatar o quanto a nação de Israel ela fora rebelde e desobediente em relação aos mandamentos de Deus e também às orientações do Senhor. Se formos notar aí com mais atenção, desde a saída do Egito até a desobediência a Deus sempre ali foi recorrente. Somente uma geração ela foi mais aí contundente em servir a Deus, com mais afinco, que foram ali os anos do reinado do rei Davi. Assim, de todos os pecados cometidos pelo povo de Israel neste tempo todo aí, da conquista da Terra Prometida até a destruição de Jerusalém, a idolatria ela sempre foi aí o pecado mais recorrente em Israel. Mas podemos agora perguntar, por que um povo que experimentou aí tantos milagres relacionados a Deus, as maravilhas, um povo que vinha ser aí um modelo de religião mais sofisticado naquela época, naquele tempo, um povo que possuía um código de leis morais bem elaborados, que melhoraram aí até a humanidade para sempre, preferiu imitar aí os povos que eles conquistaram, nas suas práticas abjetas de culto, como por exemplo a prostituição em honra aos deuses, aqueles deuses pagãos, né? O sacrifício de crianças em honra a falsos deuses, entre outras práticas aí absurdas. Por que isso? Por que tanto fascínio pelo mal e também pela degradação moral? E a gente faz essas perguntas, né? E quais as lições que nós podemos extrair como parte dessa triste constatação? Nessa lição nós iremos refletir sobre esses erros do povo de Deus no passado e aprendemos também importantes lições para as nossas vidas. Aí nós chegamos ao primeiro ponto dessa lição, que é apostasia à ética. O termo ético, na filosofia, na prática da convivência humana, se refere a costumes, a conduta, a comportamento. A ética ou filosofia moral, ela surge quando nós passamos a questionar o que são os valores morais, o que é o bem, o que é o mal, de onde surgem esses valores, entre outras coisas. Ou seja, trata-se de um campo de estudo que é filosófico, que ocupa aí uma parte da reflexão sobre os sistemas morais, procurando compreender aí a fundamentação das regras e também dos valores que sustentam cada sistema, incluindo aqui, é claro, o sistema religioso. Assim, a ética ela é a conduta dos valores e princípios que uma determinada pessoa ela utiliza para decidir três coisas que são principais no questionamento da vida, ou no seu cotidiano, que são aquilo que eu quero, aquilo que eu devo e aquilo que eu posso. Tem coisa que eu quero, mas que não devo. Tem coisa que eu devo, mas não posso. E tem coisa que eu posso, mas não quero e também nem devo. Então esses comportamentos aí, eles vão refletir o comportamento do ser humano. E é também aquilo que consideramos como a paz com a gente mesmo, né? Você tem paz com você quando aquilo que você quer fazer é também aquilo que você pode fazer e também aquilo que você deve fazer. Então a ética é, portanto, o conjunto de todos esses valores, no qual eu mesmo decido tudo isso aí. Então errar contra Deus, dentro deste contexto aí, é muito perigoso para o ser humano. A passagem de 2 Reis 17, de 8 a 9, nos traz aí uma evidência importante para entendermos o porquê do fascínio do povo de Deus aí pelo erro, pelo
obscurantismo religioso. No verso 8, nós podemos observar que a nação de Israel, ela andou nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora, muito distante dos seus filhos, que não queria que tivesse um contato. E o que aconteceu? O verso 9, ele acrescenta que os filhos de Israel, eles fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor, seu Deus. Em conformidade com tudo isso que nós vimos até agora, não é preciso ir muito distante na leitura dos profetas que viveram ali naquele momento, naquele período, para nos atestar os valores morais do povo de Israel e que foram pervertidos. No livro do profeta Isaías, por exemplo, que viveu numa das épocas mais difíceis ali do reino de Judá, naquele período a nação ela estava em uma situação muito complicada. No relacionamento não só com Deus, mas também eles tinham se afastado da aliança, aquela aliança feita com o Senhor a Davi e também aos patriarcas. E ainda tinha uma ameaça muito grande da invasão assíria, que assombrava aquele povo. De acordo com o início do livro aí de Isaías, que profetizou em Jerusalém durante o reinado de Uzias, também de Jotão, Macais, até Ezequias, a tradição diz que ele enfrentou inclusive a morte nas mãos do rei ímpio Manassés. Nós sabemos, a partir dele, que a sua grande experiência no templo ocorreu no ano da morte de Uzias. E ele ainda estava ativo durante o cerco de Jerusalém, causado ali pelos assírios. Inclusive, Senaqueribe era o rei da Síria no 701 a.C. No capítulo 9, em seu livro, Isaías ele aparece com uma canção conhecida como Canção da Vinha, num texto poético. E a partir do primeiro versículo, retrata Deus como aquele que ama o seu povo, a nação da aliança, e como a vinha era de Deus. E que Deus colocou essa vinha num lugar fértil, cuja a terra era rica de minerais, como é até hoje a Palestina, né? O lugar é notável na sua localização, como é o caso da Terra Santa. Deus coloca o seu povo num lugar de bênção para que possa testemunhar visivelmente da sua bondade. Mas aí no capítulo 5, no versículo 20 do profeta Isaías, ele indica a reprovação do Senhor ao povo que perverteu o seu caminho. Como diz o texto: ai daqueles que ao mal chamam bem e ao bem mal, que mudam as trevas em luz e a luz em trevas, que torna doce o que é amargo e amargo o que é doce. Aqui, irmãos, nós encontramos falsos mestres, a verdadeira natureza do mal. Mas meramente mudar o nome da cobra não vai transformar a sua natureza venenosa. Pecado, ele é sempre pecado. Não importa quão nobre seja aí o nome que vão lhe dar. O relativismo moderno, com astúcia, com engano, arruma aí, estraga também, danifica aquilo que é a natureza do pecado. A depravação, tudo isso está dentro do pecado. Nele não há paixão. Da mesma forma, os seus contemporâneos, o profeta Miqueias, ele nos mostra também no seu livro, no qual o Senhor declara ao homem de acordo com o capítulo 6, do versículo 8 de Miqueias, que diz o seguinte: ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade, ande humildemente com o seu Deus. O povo para quem Miqueias ele estava profetizando e escrevendo, ele profundamente era religioso, assistia aos cultos na programação total ali, com muito primor, em um templo magnífico. Entre nas suas atividades, constava também ali a observância dos dias divinamente designados para as festas, cujo propósito
era lembrar a eles da extensa fidelidade de Deus para com o seu povo e também do dever permanente de servi-los. Participavam desses numerosos ritos sagrados que acompanhava ali até um apontamento para Cristo. Mas os contemporâneos de Miqueias, eles não eram espirituais, não tinham confiança. E nessas cerimônias eles não davam tanto valor. Ocorre que a importância, a forma como eles estavam se comportando fora do templo era totalmente diferente. Neste capítulo de Miqueias mostra a controvérsia de Deus com o seu povo. E neste versículo, Deus faz um apelo supremo a eles. E no texto, onde está o termo homem, refere-se a toda a humanidade. Portanto, essa passagem aí, ela tem uma significação muito grande, um significado universal. O próprio Deus, pela lei e pelos profetas, já revelaram que era realmente essencial você adorar a Ele com espírito e em verdade. O Senhor foi claro em apresentar a sua exigência. Não é difícil aí atestar que um dos primeiros sinais da decadência, do declínio aí da nação, realmente é a degradação moral daquela sociedade. Nós devemos ter muito cuidado em não subjetivar certos valores espirituais e morais, coisas que são universais na palavra de Deus, e abraçar valores transitórios deste mundo que está em escuridão. Nos dias atuais, vivemos em conflitos constantes, em uma sociedade secularizada. Agora não são mais os deuses daquelas práticas primitivas que se constituíam aí uma tentação para o povo do Senhor. Mas sim, agora, o que acontece na nossa contemporaneidade é a luta contra os valores da palavra do Senhor, que estão sendo subvertidos, valores que são agora desejados transformar aquilo que é errado em certo, o certo em errado. Acontece assim de maneira acentuada, de maneira a saltar aos nossos olhos, e não mais de modo velado. Assim, irmãos, chegamos ao segundo tópico da nossa lição, que traz o título A Corrupção Generalizada. A corrupção generalizada. Irmãos, em decorrência da degradação espiritual em que chegou a nação de Israel, a corrupção se tornou generalizada e em todas as esferas daquela sociedade, desde o rei, passando pelos sacerdotes e chegando ao povo inteiro, que acompanhou aquela liderança desregrada e ingrata. Não se podia mais haver confiança na justiça. No segundo livro de Crônicas, no capítulo 36, no versículo 13, registra que também se revogou contra o rei Nabucodonosor, que havia obrigado a fazer um juramento em nome de Deus. Tornou-se muito obstinado e não quis se voltar para o Senhor, o Deus de Israel. Bem, essa rebeldia aí, generalizada contra Deus, é um reflexo do desgoverno de Israel e também de Judá, o que refletiu naqueles homens que ali viviam. Isso é ilustrado pelas versões negativas de duas expressões que são relatadas na palavra de Deus, em que eles não se humilhavam e também não se converteram dos seus maus caminhos. Isso era notório. E também por outra frase também que é típica, que indica aí também semelhanças com a geração que morreu no deserto. Morreram, inclusive, junto com Faraó, né? Que se opuseram a Moisés quando endureceu o seu coração. Essas mesmas atitudes, elas são identificadas no Novo Testamento como uma causa da incredulidade para com as pessoas que não aceitam a mensagem de Jesus e do seu Evangelho. E também perdura até os dias de hoje a mesma mensagem. Quem não se volta para Deus tem o mesmo fim trágico, que é a perdição eterna
e a ruína e o seu fim. Vemos aqui que o último rei de Judá era Zedequias, já servo do rei da Babilônia. Ele rebelou-se contra Nabucodonosor, a quem ele tinha firmado por Deus que não se rebelaria. Por sua vez, o texto também mostra que todos os chefes aí dos sacerdotes e o povo aumentavam demais e mais aí as suas transgressões, segundo todas as abominações dos gentios. E contaminaram aí, inclusive, a casa do Senhor, que ele tinha santificado em Jerusalém. Como está retratado no segundo livro de Crônicas, no capítulo 36, no versículo 14. Assim, aqueles que deveriam ser os guardiões da justiça e da lei, aqueles que deveriam ser a voz profética, o exemplo para o povo de Israel, eles estavam completamente corrompidos. O povo, por fim, sem qualquer exemplo, a partir dos seus líderes, seja político, seja religioso, também mergulhou na corrupção generalizada, acabando assim com qualquer possibilidade de se ver justiça naquela nação, naquele período. Em conformidade com tudo isso, o texto de 2 Reis 17:17 nos mostra que se venderam para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Isso nos mostra, irmãos, que o quanto essa corrupção entre os homens, ela é despejada de forma intencional, uma coisa de propósito, de modo provocador a Deus. O Senhor, ele detesta, ele não aceita, ele não aprova, não honra, não preza a corrupção. E não tem por inocente um governante que é corrupto, que também consente em prejudicar toda uma nação, o que também leva o seu povo a ser corrupto. Mas além do profeta, Sofonias também nos mostra que os falsos profetas de seu tempo eram levianos, homens pérfidos, os seus sacerdotes profanavam o santuário e violaram também a lei. Sofonias 3:4 fala sobre isso. Então essa situação toda que estava correlacionada com esse perigo político que afetava também Judá. E aí os assírios, uma questão de agravamento, pois estavam em decadência ética dentro daquela nação e é invadida. O profeta ele percebeu que essas eram circunstâncias correlatas. No reinado de Manassés, a verdadeira religião que divergem aí adorar a Deus, o Deus verdadeiro, a não Deus falsos, tinha sido praticamente suprimida. O rei ele patrocinava uma religião adulterada, que incorporava os costumes assírios, inclusive no seu culto. Vemos aqui então a preocupação de Deus com essa questão negligente de Israel. Assim, Deus levanta uma mensagem para aquelas pessoas que outrora conheceram os seus propósitos, que tinham noção da natureza do pecado e também da apostasia. Também mostra que o Senhor ele não faz acepção de pessoas e que busca sempre e espera sempre aqueles que se arrependem dos seus maus caminhos. A pessoa pode até persistir no pecado, apesar de tudo isso aí que Deus faz. Esse amor divino, ele pode fazer, mas o julgamento, ele é certo e decisivo para o homem. É triste quando as autoridades já são corruptas, mas quando a corrupção vem também de pessoas cuja a exigência espiritual é ainda maior, certamente é uma catástrofe. Como servos de Deus, como servos do Senhor, nós devemos ser intransigentes com a mentira em nossa vida, com negociar com a coisa errada. Quantas vezes a palavra de Deus ela é profanada entre os ímpios por conta do mau testemunho daqueles que deveriam ser a reserva moral na sociedade.
A autoridade espiritual de um servo do Senhor, ela sempre vem acompanhada de sua autoridade moral. Uma vez que a autoridade moral ela é questionada, a autoridade espiritual ela entra em xeque. Portanto, irmãos, o testemunho cristão e a pregação da palavra de Deus, isso tudo deve ser a nossa atitude. O inferno ele estremece com o bom testemunho de um servo de Deus. Dessa maneira, nós chegamos aí ao nosso terceiro tópico dessa lição, que traz o título A Perda da Relevância. A perda da relevância. Bem, assim nós podemos ver que Israel e Judá passaram a caminhar segundo as abominações dos gentios, conforme relata aí o nosso título da nossa lição, essa 11ª lição, e que decidiram voluntariamente seguir uma apostasia da ética, e com isso uma corrupção generalizada. Isso aí passa a atingir os seus governantes, por conseguinte também atinge diretamente o povo, mostrando desta forma a triste história da decadência, a queda dos reinos de Israel e também o reino de Judá, decorrente dessa situação, levando dessa maneira aí a perda da sua relevância. No segundo livro dos Reis, no seu capítulo 17, no versículo 15, vemos que o povo ele rejeitou os estatutos do Senhor. Diz assim o texto bíblico: rejeitaram os seus decretos, a aliança que tinha feito com seus antepassados, as suas advertências, seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles mesmos inúteis. Imitaram as nações ao seu redor, embora o Senhor tivesse lhe ordenado: não se imitem. Assim nós podemos ver que eles seguiram suas próprias vaidades, se tornaram vãos e irrelevantes. Além do que é bom que nós possamos assim também entender, que esse texto ele nos mostra que Deus ele estava vendo, estava atento a todas as perversões e as corrupções daquele povo. O versículo 17, também desse capítulo, diz assim: queimaram seus filhos e filhas em sacrifício, praticaram adivinhações e feitiçaria, e venderam-se para fazer o que o Senhor reprova, provocando a sua ira. Aquele mesmo povo, irmãos, que tinha prosperado de forma inequívoca sobre o reinado de Davi, de Salomão, e que posicionava tanto geograficamente aí quanto politicamente naquele local, em grandes nações ali que respeitavam, perdeu-se nas suas vaidades e obstinações e terminou como uma das pobres nações irrelevantes e dominadas por potências estrangeiras e pagãs. Podemos aprender aqui que o que torna o povo de Deus relevante é a sua obediência ao Senhor. Não são acordos políticos ou projetos de poder. Essa receita ela é desastrosa. Já foi feita pelo povo de Deus no passado e por isso tornaram-se vãos. Enquanto o povo do Senhor se mantiver firme nesses propósitos de Deus, ele continuará relevante e também respeitado, mesmo que sofra muitas perseguições por causa dessa sua fidelidade ao Senhor. Há também um aspecto de relevância nas próprias perseguições, como o próprio apóstolo Paulo falou. Nações que perseguiram os cristãos ao longo do tempo só fizeram porque a mensagem e o testemunho do cristão estavam confrontando as suas práticas erradas. Quando nós deixamos de ser perseguidos pelas forças contrárias, é porque nós já estamos
ficando acostumados a essas forças contrárias. Nós não podemos permitir que as nossas famílias, a nossa igreja, ela se torne irrelevante no cenário atual. Mas a relevância, ela não se conquista em conformidade com os poderes deste mundo, mas com a autoridade do céu. Essa autoridade, ela torna os cristãos mais relevantes em seu mundo submerso pela vaidade, completamente aí por coisas vãs. Chegamos assim, queridos amigos e irmãos, à conclusão dessa nossa 11ª lição da revista Palavra e Vida, sobre os reis e os profetas de Israel. E onde hoje nós tivemos a oportunidade de estudar e aprender com os erros cometidos pelo povo de Deus no passado. Após refletirmos sobre como aquilo foi vivido, né? E como se hoje se vive também. E como isso tem acontecido em nosso país, na nossa nação, nos municípios, né? Nos estados. E devemos orar com intensidade, pedindo ao Senhor que sejamos relevantes neste mundo que tanto necessita aí de Cristo e das misericórdias do Senhor. Que o nosso Deus, assim, possa nos ajudar a não abandonarmos o que é correto, não pervertermos a justiça e que jamais nos tornemos irrelevantes neste mundo. Que possamos ser luz e sal para iluminar aí e também curar este mundo que está perdido com a palavra da salvação. Para pensar em agir, nós veremos algumas indagações. A primeira aí, você consegue perceber o quanto a degradação moral ela pode levar uma pessoa à ruína? A cada dia nós vemos o mundo caminhando aí para uma destruição total dos valores morais, espirituais. E essa devastação, essa derrocada, esse colapso, tem aniquilado o relacionamento de muitos com Deus. É o esfacelamento, é o estrago, a decadência da humanidade. Outra indagação que nós podemos aqui apresentar, diante da sensação de injustiça, pode alguém se sentir motivado a cumprir e ser honesto? O que podemos fazer como cristãos? Bem, irmãos, fica aqui notório a cada dia que também a correção e a dignidade não têm mais se tornado práticas que são corriqueiras em nossa sociedade. Para isso é necessário, como cristãos, tornemos posições contra a corrupção deste mundo, demonstrando a integridade, a lealdade, a lisura, a probidade e a retidão em nossas práticas cotidianas. Ou seja, sermos sal e luz neste mundo de trevas. Outra questão aí para nós pensarmos e agirmos. Você consegue perceber como muitos cristãos têm perdido a relevância por se associarem com a prática do mundo? Podemos notar aqui que diariamente nos noticiários de nosso país e até mesmo das nossas cidades, como muitos que se dizem cristãos têm se declinado para a tendência do mal, contrariando demasiadamente ao Senhor, a Deus, e transgredindo o seu próprio propósito. Me faz lembrar aqui uma música Pra Cima Brasil, de João Alexandre. Essa música é da década de 90, mas é muito atual para os dias de hoje. Na primeira estrofe dessa canção, retrata em sua indignação de como será o futuro do nosso país. E o autor da canção prossegue: surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas e nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça outrora perdida?
Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. No estribilho dessa canção, o autor mostra o caminho que nós devemos seguir como cristãos. E diz assim: Brasil, olha para cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos para Deus, o justo juiz. A lição dessa semana é um chamado, é um alerta para o povo escolhido em Jesus, que hoje é o novo Israel de Deus. Voltemos, irmãos, para o Senhor e regozijemos nele. Busquemos a fidelidade a este Deus que luta a nossa causa e que sempre nos dá e nos proporciona a paz. E assim, amigos e irmãos, terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas calma aí, antes de você sair dessa apresentação, eu convido você a se inscrever no nosso canal. Esse botão que está aqui, embaixo, onde está escrito inscreva-se. Curta também e deixe o seu comentário aí embaixo. Acione o sino das notificações e compartilhe essa lição para um amigo ou um irmão, para que eles também possam desfrutar deste conteúdo para a edificação de cada um aí na aprendizagem da palavra de Deus. Na próxima semana, nós estaremos estudando a lição de número 12, e que tem o título O Senhor enviou seus mensageiros. O Senhor enviou seus mensageiros. Estaremos aqui publicando esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?